Olá pessoal, hoje estamos aqui para responder para vocês tudo sobre ginecologia e obstetrícia. Falei certo? Sim. Vai, perfeito. Estudei antes, gente. Estamos aqui hoje com o Dr. Afonso Celso Ramires Rosário. Uma salva de palmas. Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui para responder tudo que a gente precisa aí para os ouvintes da Interativa. É um prazer estar aqui. Bom, vamos começar, né? Para começar, o que te fez escolher essa área de atuação? Isso aí desde criança eu sempre fui muito focado em parto, mulheres grávidas, e desde que eu entrei na faculdade eu já sabia o que eu queria fazer, que era a parte de ginecologia e obstetrícia, né? E então a minha vida foi focada para isso. Desde a faculdade fui em maternidade lá em São Paulo. Então, desde essa parte. Já fazem 40 anos. Caramba, nossa, que legal. E desde da faculdade, assim, no comecinho, nenhuma matéria, aquela matéria difícil, assim, te impediu? Não, mas eu sempre fui direcionando para essa especialidade, né? Ia levando as outras matérias que tinha que levar, né? Sim. Mas ia focando pra obstetrícia mesmo. Desde sempre decididíssimo. É verdade. Certeza. E ó, já que a gente tá nesse papo sobre a sua vida, conta pra gente nesses 40 anos de profissão, que eu fiquei sabendo que você fez uma conta aí recentemente. Quantos partos o senhor já fez nesses 40 anos? Em torno mais ou menos de 20 a 30 mil partos, porque eu trabalhava em São Paulo, tinha maternidades grandes que você fazia muito parto, né? Então, mais ou menos uma média disso aí. Povoou uma cidade. Povoou uma cidade já. E fez o meu também, gente. Você tá vendo aí, ó. Então, aí. Você viu que eu tô velho, né? Não, fez certinho, nasci certinho. Então. Não, minha mãe falou que foi o médico que me derrubou, mas acho que foi ela. Então, não, pode ter faltado oxigênio na hora. É verdade. Cada caso é um caso, né? Bom, já que a gente tá falando já de gravidez aí, vamos começar com uma pergunta mais tranquila. Qual que é uma média de idade legal, assim, que a gente fala, essa é a melhor idade para mulher engravidar? Hoje em dia, antigamente as mulheres engravidavam muito, muito cedo, né? Hoje em dia, com o estilo de vida das mulheres, que elas focam muito a parte profissional delas, elas estão deixando para a maternidade engravidar mais tardiamente. Então, mas existe um problema. A fertilidade da mulher é muito boa até os 35 anos. A partir dos 35 anos, há um declínio da fertilidade. E não é um declínio assim abrupto, mas vai diminuindo. Para você ter uma noção, a chance de uma mulher engravidar com 22 anos, 22, 25 anos, ter uma relação no dia fértil é de 25%. Com uma mulher de 42 anos, é em torno de 2 a 3%. Nossa. Então cai muito. Tá? Então até os 35 anos ela tem esses 25%, depois ela começa a diminuir. Então, o que acontece hoje? As mulheres vão deixando para engravidar mais tarde, por causa da profissão, e daí a hora que elas chegam, agora eu quero ter um filho, e daí às vezes vai ter uma dificuldade para engravidar. Entendeu? Então o ideal seria antes dos 35 anos. E isso pode ser que ocorra, né? Além desse declínio da fertilidade, pode ser que seja uma gravidez mais problemática, causando empecilhos aí para a criança nascer saudável? Sim, a partir dos 40, porque o óvulo da mulher, ela tem a idade da mulher. Então o óvulo de uma mulher de 44 anos, ele tem 44 anos. Então o risco de ele ter alguma alteração morfológica é muito grande, e daí pode gerar algumas crianças com alterações genéticas, que seria basicamente, a mais importante, a síndrome de Down. Então a síndrome de Down, quanto a maior a idade da mulher, mais chance ela tem de ter uma criança com síndrome de Down. Para você ter uma noção, uma mulher de 44 anos, ela tem uma chance de 1 para 40 de ter uma criança com síndrome de Down. Ou seja, 40 mulheres de 44 anos que engravidam, uma vai ter síndrome de Down. Caramba. Nossa. Então ele aumenta com a idade, a chance de ter síndrome de Down. E uma pessoa de 20 anos, assim, mais ou menos? 20 anos é 1 para 2 mil, 3 mil. Nossa. Então, porque o óvulo é mais novo, entendeu?
Inclusive, doutor, eu não sei se é uma questão midiática, assim, ou meu distanciamento dessa causa, mas eu percebo que hoje em dia nascem muito mais crianças, por exemplo, com espectro autista do que síndrome de Down. Tem alguma relação? Não tem. A origem do autismo, ainda a gente não tem uma definição clara da etiologia, da causa disso. Então, a da síndrome de Down está bem estabelecido, que são óvulos alterados geralmente pela idade. Tem mulher com síndrome de Down de 22 anos, tem uma criança com síndrome, mas é muito raro. A maioria que tem são mulheres mais idosas. E o autismo a gente não tem uma noção, tem muitas teorias, mas não tem nada assim definitivo. E nada que a gente possa fazer para prevenir. Entendi. Nem ácido fólico. Já foi falado muita coisa sobre excesso de ácido fólico, falta de ácido fólico, um monte de coisa, mas ainda não tem uma definição, né? Mas eu errei a pergunta, na verdade. Por esse meu distanciamento, parece que eu tenho visto menos pessoas nascendo com síndrome de Down. De uns anos para cá diminuiu ou manteve-se mesmo dado? Não é. Eu acho que é a mesma incidência. Pode ter diminuído um pouco, por quê? Tem alguns casos, porque você faz o diagnóstico de síndrome de Down com 12 semanas de gravidez, antes do 3º mês. E às vezes essas pessoas com esse diagnóstico é proibido, mas elas interrompem a gravidez. Entendeu? Entendi. É proibido né, na legislação no Brasil, mas elas, por conta própria, vão e interrompem a gravidez. Então, às vezes, diminui um pouquinho porque ela já tem um diagnóstico precoce, né? E daí ela vai e ela mesma interrompe a gravidez, né? Eu particularmente não concordo com isso, mas é comum acontecer. Existem esses casos, Entendi. né? Como a gente tá falando aí agora com o pessoal 40 a mais, né, e tudo mais, com que idade mais ou menos chega a menopausa? A menopausa, a gente considera a menopausa o normal entre 40 e 55 anos. Abaixo disso é uma menopausa precoce. E acima disso é uma menopausa tardia. Mas para a mulher, quanto mais tarde ela entrar na menopausa, melhor para ela. Porque a mulher, a hora que ela entra na menopausa, ela vai deixar de produzir um monte de hormônio. E isso vai ser muito prejudicial para ela. Então a mulher começa a envelhecer a partir que ela entra na menopausa. Porque a falta do hormônio vai fazer que a pele dela fique mais seca, ela vai ter mais sintomas de onda de calor, insônia, a vagina fica mais seca. Então ela começa a ter uma perda óssea maior e ela começa a envelhecer a partir daí. Então quanto mais tarde a mulher entrar, melhor para ela. Hoje em dia, a mulher entrou na menopausa, a gente oferece uma terapia de reposição hormonal para evitar que aconteça esse envelhecimento. Legal. Então daí ela vai fazendo, ela repõe, é o mesmo hormônio que ela produzia, são hormônios bioidênticos, que ela produzia, só que vai repor, em forma de gel, comprimido, implantes. Então tem várias opções para ela. É interessante. E a mulher que entra numa menopausa precoce, essas daí tem mais problema, porque ela vai envelhecer mais rápido. Sim. Porque ela vai entrar com 35 anos, ela pega um exemplo, 2 mulheres de 60 anos, tá? Uma entrou na menopausa com 40, a outra entrou na menopausa com 55. A que entrou com 40 vai estar muito mais envelhecida do que a que entrou com 55. Entendi. Entendeu? Porque ela ficou muito tempo sem os hormônios. E tem alguma relação com a idade que você começa a menstruar com a menopausa? Não existe essa relação. Quem entrou cedo acaba cedo, quem entrou tarde acaba tarde. Existe uma relação genética. Então a mulher vai entrar na menopausa na época que a mãe dela entrou na menopausa, que a irmã mais velha entrou na menopausa. Então é uma causa genética. Legal. Não tem como postergar isso através de, tipo assim, sei lá, exercício físico, alimentação, não tem nada a ver. Não, você melhora a tua qualidade, porque tem algumas mulheres que não querem fazer reposição hormonal, ou tem uma contraindicação para fazer. Essas mulheres vão ter que fazer uma dieta e vão fazer atividade física, ajuda muito, entendeu? Mas postergar, não. Por quê? Como eu te falei, é a idade do óvulo. O que é a menopausa? É quando acaba os óvulos dela. Ela nasceu com um determinado número de óvulos. A mulher nasce mais ou menos com uns 300 mil óvulos. Ela vai gastando durante a vida dela. A hora que acabou, ela entrou na menopausa.
Entendeu? Então, depois da menopausa, não tem chances da mulher engravidar? Não, depois da menopausa, ela entrou em falência ovariana. Essas mulheres que a gente vê, por exemplo, Cláudia Isso que eu ia Raia, falar. Ivete Sangalo, Carolina Ferraz, que tiveram filho, são fertilizações in vitro, né? E normalmente por óvulos doados, tá? Então é uma mulher, por exemplo, de 47 anos. Ela quer uma gravidez, ela não tem mais, ela já entrou na menopausa, ou ela está até menstruando, não está na menopausa, mas a qualidade desses óvulos é muito ruim, ela não vai engravidar. Sim. Entendeu? A chance é muito pequena, menos de 1%. Então ela se vale de um óvulo de uma doadora, geralmente uma mulher jovem, né? E que parecida com ela, com as mesmas características, né? E daí essa mulher doa o óvulo para ela é fertilizada com o sêmen do marido, Sim. da receptora, e daí põe nela, porque o útero dessas mulheres, apesar de elas serem mais velhas, geralmente eles estão íntegros, são normais, entendeu? E daí tem uma gravidez tranquila, é muito comum acontecer isso. Essas mulheres que a gente vê acima de 45 anos grávidas, geralmente é fertilização in vitro. Caramba, A maioria. E ela não vai ter parte genética no bebê? Não, da mãe não. Caramba. Só do pai. Elas só buscam pessoas com as mesmas características semelhantes pra ter uma aparência física semelhante. Fenótipo dela, parecida. Mas o que eu vejo, eu faço bastante isso. O que eu vejo é que a mãe, ela nem lembra mais que no óvulo não é doado. Que é um óvulo doado. Ela nem lembra que o óvulo é doado. Sim. Porque ela tá com o neném na barriga dela, é dela. E ela não... Ela esquece isso. Com ela certeza. apaga na cabeça dela. Tá ali dentro dela, né? É dela. E é incrível. A criança fica parecida com a mãe, com o pai, porque... Mesmo que não seja do pai também... Porque pega o jeito, né? Vai pegando e ninguém Convívio, sabe. né? E tem muito caso que a gente nem sabe que é, né? Tem bastante casos por aí que ninguém fala que é e até parece. é parecido com o pai, né? Com a mãe, verdade. Agora, falando um pouquinho dessa fertilização, quanto tempo a mulher tentando engravidar naturalmente e não conseguindo engravidar, é recomendado que ela procure um especialista? O conceito de infertilidade é assim, é aquele casal que fica tentando uma gravidez durante 1 ano seguido e não consegue engravidar. 1 ano sem método anticoncepcional, entendeu? A partir disso, ela já tem que começar a procurar, tá? Começar a investigar o que acontece. Se ela tiver acima de 37 anos, ela pode esperar só 6 meses, porque se ela ficar 1 ano, ela já vai estar com 38 e já está envelhecendo, e daí até a investigação, o tratamento, pode ser que ela chegue lá com 41, 42 anos, então até os 37, 1 ano ela fica tentando engravidar, né? E se ela não conseguir, procurar um especialista. É assim, 90% das mulheres engravidam no primeiro ano, tá? Tem sem método, 5% no segundo e 5% vão ter problemas. Ah, legal. Então, às vezes, ela só não conseguiu engravidar, mas ela não tem nenhum problema, né? E aí, obviamente, nem sempre o problema tá na mulher, né? Às vezes pode estar no homem. E como que é feita essa avaliação masculina? Então, a porcentagem de infertilidade é 50% masculina e 50% feminina. Tá? Então, a avaliação do homem é uma avaliação mais simples, que seria basicamente o espermograma. Né? Para ver a contagem de espermatozoides que tem, a vitalidade deles, a mobilidade. É um exame simples de fazer. E a mulher, daí a partir do momento que ela tem uma infertilidade, a gente tem que investigar qual é a causa dessa. Ela pode ser uma infertilidade ovulatória, porque ela não ovula, e a principal causa disso é o ovário policístico. Ela pode ter um problema anatômico no útero, um mioma que tem no útero, ou ela tem uma obstrução das trompas, tá? Ou ela tem um problema que a gente chama de fator peritoneal, que ela tem dentro da barriga algumas aderências da trompa no intestino, e daí ela tem, geralmente causado por endometriose, e daí ela também tem uma infertilidade devido a isso. E são fatores genéticos, esses exemplos que o senhor citou? Não, por exemplo, alguns fatores são genéticos, por exemplo, o mioma. A endometriose não é um fator genético, né? E a anovulação crônica, principalmente o ovário policístico, sim.
Então tem várias mulheres que já tem a mãe com ovário policístico e ela também tem, é um fator genético. Mas é de fácil tratamento isso. E quem tem essas doenças, elas podem engravidar? Podem, desde que se acerte, por exemplo, a mulher que tem um ovário policístico. Para você ter uma noção, 15 a 20% das mulheres têm ovário policístico. Mas não é 15 a 20% das mulheres que são inférteis. Só uma parte delas que vão ter uma infertilidade. E geralmente pelo excesso de peso. E você corrigindo isso, você volta a fertilidade nela normalmente. Legal. E nesse mesmo tema de correção, quem que pode fazer esses tratamentos de fertilização? Tem alguma restrição? Não, geralmente não tem nenhuma restrição para as mulheres fazerem, entendeu? Não tem nenhuma restrição. Se ela for saudável, o Conselho Regional de Medicina, hoje ele fala que até 50 anos uma mulher pode engravidar. Mas até se você, por exemplo, tem uma mulher saudável de mais idade, você faz um pedido para o CRM, eles autorizam. Você provando que ela é uma pessoa saudável, né? Sim. Eu fiz uma quando era permitido, já faz tempo, uma mulher de 60 anos. E foi tudo bem, foi tranquilo. Caraca, que legal. Que legal. Aqui de Avaré, mas não vou falar o nome, claro. Mas uma decisão importante. Né? E era o sonho da vida dela. Sim. Entendeu? Bacana. Como tem o sonho dos casais também homoafetivos, entendeu? Tem, hoje em dia, tem uma procura muito grande para esses casais para fazer uma fertilização in vitro, que é muito simples também. Aspira um óvulo de uma delas, né? E às vezes normalmente fertiliza com um sêmen de doador e vai pôr na outra parceira, entendeu? Então é muito comum fazer isso. Legal. Isso só é permitido para casais homoafetivos do sexo feminino, não, né? masculinos também. Masculinos também? Masculinos também, e daí eles vão ter um útero de substituição, que seria a barriga de aluguel. Tá? E hoje a barriga de aluguel é permitida no Brasil? Ela é permitida, sim. Ela é permitida se ter algumas observações. Normalmente tem que ser parente até 3º grau, tá certo? Então tia, prima, irmã. Mas também, nesses casos que o casal não consegue, ele pode também fazer um pedido para o CRM, eles vão avaliar e pode ser uma barriga, pode ser uma pessoa de fora. Porque no Brasil é proibido monetizar isso, pagar por uma barriga. Eu vou pagar você para... entendeu? Como é proibido você pagar para uma mulher doar óvulos para mim, é proibido. Quando, nesses óvulos, quando uma mulher precisa de óvulos, é uma doação compartilhada que é permitido pela legislação. O que significa isso? É uma mulher que não tem condições de fazer uma fertilização in vitro, pelo valor da fertilização in vitro, então ela vai doar uma parte dos óvulos dela para essa outra paciente, que vai ser a receptora, e essa receptora vai pagar o tratamento dela ou vai ajudar o tratamento dela. Então no Brasil... Legal. Nos Estados Unidos, na Argentina, tudo pode ser comprado, mas aqui no Brasil não pode. Que loucura. E quando é indicado esses procedimentos de fertilização in vitro? Então, quando a mulher tem uma infertilidade, que você vai fazer o tratamento, e você faz um tratamento e não evolui. Por exemplo, ela tem uma obstrução das 2 trompas, então ela nunca vai engravidar. Então essa daí vai para fertilização in vitro. Ela tem um problema de anovulação crônica, ela não consegue ovular. Também vai para fertilização in vitro. Tem uma endometriose muito intensa, que uma das causas muito comuns de infertilidade é a endometriose. Então não consegue, fica tentando 2, 3 anos fazendo o tratamento e não consegue, daí parte para a fertilização in vitro. E esses exames para diagnosticar esses casos que você falou, é tudo ultrassom? Não, tem ultrassom, tem ressonância magnética, tem a videolaparoscopia, que é uma câmera que você coloca lá dentro da barriga para ver como é que tá as aderências.
São vários exames. Legal. Tá certo? E quando o assunto é fertilização, só existe a in vitro? Tem outros tipos? Quais os tipos que você oferece na sua clínica? Isso. Então, a partir disso, normalmente a gente começa com controle de ovulação, que é o coito programado. A gente vai acompanhando pelo ultrassom para saber a hora que ela está ovulando, para ela ter relação naquele dia, tá? Porque, como eu falei anteriormente, a mulher tendo relação no dia fértil, a chance dela é de 25%. Se ela não tiver relação no dia fértil, a chance dela de engravidar é 0. Então ela precisa ter alguma coisa, né? Daí você vai falar assim, mas a minha vizinha engravidou pela primeira vez. Acontece. Mas também a gente não sabe se foi a primeira vez. Sim. Então é isso. Então, daí a gente faz esse coito programado para ela ver certinho, tá? A partir disso, não deu certo. A gente pode lançar mão de um método de baixa complexidade, que se chama inseminação intrauterina. Esse método consiste assim: a gente faz a mulher ovular e no dia que ela estiver ovulando, colhe o sêmen do marido, a bióloga vai preparar esse sêmen, vai pegar só a parte boa dos espermatozoides, vai concentrar e a gente vai, através de um catéter, a gente coloca esse sêmen diretamente na trompa da mulher. Nossa. Então, porque normalmente ele vai cair na vagina, vai passar pelo colo, pelo útero, pela trompa e chegar lá. Sim. Então, esse daí a gente já corta um caminho, põe só espermatozoides bons na trompa. Então, é um método de baixa complexidade, com uma chance de engravidar em torno de 25%, que seria de um coito normal. Então, é um método mais barato, né? Uhum. E tem algumas mulheres que são candidatas a isso. E daí, por exemplo, se não tem trompa, daí também não dá para ir para isso, porque não vai ter passagem. Então, já parte direto para a fertilização in vitro. Com a fertilização in vitro, a chance em termos médios, gerais, a chance é de 45% de chance de ela engravidar por óvulo. Tá? Então, por exemplo, porque na fertilização in vitro a gente vai estimular o ovário da mulher para ela dar bastante óvulos. Esses óvulos vão ser fecundados, né, no laboratório. Então ela vai formar os embriões. Então, por exemplo, a mulher teve 6 óvulos, geralmente ela vai ter uns 3, 4 embriões, certo? Esses embriões, daí você vai colocar um por vez. Hoje em dia, antigamente era permitido colocar bastante. Hoje, normalmente, a gente coloca um por vez para evitar gemelar, né? Que é uma gravidez de alto risco. Então, a gente coloca só um. Então, ela vai ter 40% de chance nesse um. Por exemplo, se ela tem 3 embriões, ela vai ter 3 chances de 40%, que é bastante chance de ela engravidar. Considerando que era 25, né? Subiu para 40. E isso ajuda a ter mais de um bebê? Por exemplo, se ela quiser ter gêmeos ou trigêmeos? Então, se ela quiser, você pode colocar. Eu não recomendo, porque é uma gestação de risco maior, de trabalho de parto prematuro, gemelar ou trigemelar também. Então é uma gestação mais complexa, de alto risco. A gente tenta evitar isso. Tem casais, outro dia eu fiz um de Itatinga. Eles queriam 2 e não teve acordo, que colocou 2. E teve os 2. Deu certo os 2. Deu certo os 2. Que bom. E nasceu prematuro. Mas foi tudo bem. É um risco recorrente nascer prematuro? A porcentagem é alta? No gemelar O gemelar, porque é uma distensão muito grande do útero. Chega uma hora que ele não consegue mais crescer. Daí ele começa a contrair e entra em trabalho de parto. Daí a prematuridade é um problema. Se for uma prematuridade muito assim, antes das 32 semanas, 7 meses, né? É mais grave. Mas quando é assim, faltando um mês, 8º, 7º, 8º, vai bem. Já vai bem. E legal. E na fertilização é possível você escolher o sexo do bebê? É proibido pela legislação do Brasil escolher sexo. O que a gente pode fazer existe uma coisa que chama biópsia embrionária. A gente pega o embrião, tira uma célula dele e daí você vai fazer a parte genética dele para ver se ele tem algumas doenças. Tem mais de 40 doenças genéticas que a gente consegue ver. Então isso aí é para aqueles casais que, por exemplo, já tem uma doença antes na família, tem um irmão com aquela doença, o pai tem, a mãe tem.
E eles querem saber se essa criança não vai ter essa doença. Então dá para fazer essa biópsia embrionária e vai saber agora. Quando faz essa biópsia embrionária, vai saber tudo, inclusive o sexo. Mas não tem o caso de... Você vai mapear, né? Mas não tem como, por exemplo, você escolher ali um embrião que não tem essa doença no código genético ali. Tem... Não, vai saber. Porque daí, nessa biópsia, a gente vai saber se ele tem a doença ou não. Se ele tem o gene dessa doença ou não. Se ele tiver o gene, a gente descarta esse embrião. E daí só vai colocar os outros embriões que não tem. Que doideira, que legal. Tem algumas doenças também que são ligadas ao sexo. Por exemplo, a criança só vai ter a doença se ele for do sexo masculino. Entendeu? Então daí a gente faz a biópsia e só vai colocar os embriões do sexo feminino. Para evitar. Ou ao contrário, para evitar as doenças. E aí agora tem uma pergunta mais polêmica. Nessa forma em que você consegue mapear, você consegue escolher algumas características físicas da criança? Tipo, eu quero a cor do olho X. Não. Não? Não consegue. Não, essa parte do genoma a gente não consegue. É um mito, na verdade. É um mito. Não dá para fazer. O que acontece muito nessas mulheres, por exemplo, no lugar onde tem óvulos vendidos, vendem óvulos, ou o sêmen, que é o olho azul, né? Eles compram da Europa Oriental, eles vendem muito óvulos, porque óvulos e sêmen para quem quer essas características. A possibilidade é maior. Muito maior. Porque entendi. Você entendeu? Que doido. E doutor, tipo assim, igual você falou desse mapeamento genético para saber doenças, né? Vamos supor, sei lá, não sei se acontece, não sei se pode até, inclusive, mas um casal que é soro positivo ali, um dos dois, tem como mapear para a criança não ser? Sim. Mas isso aí não teria sido um mapeamento da parte genética. O que a gente faz, por exemplo, o marido, né? Ele vai ter a gente faz um lavado do sêmen dele, tá? Para evitar a transmissão, para que aquele espermatozoide não transmita o HIV para esse embrião, entendeu? Sim. Que legal. Então existe isso sim. Tá? Então casais que têm soro positivos, eles podem fazer pode até fazer não precisa nem fazer uma fertilização in vitro, pode ser uma inseminação intrauterina com esse lavado mesmo. Entendi. No caso do homem, né? Mas se a mulher for, daí ela tem que emprestar um óvulo de outra mulher. Não, o problema talvez não seria esse, porque a transmissão do HIV para o embrião geralmente é uma transmissão vertical. Então ela pode transmitir, raramente ela transmite durante a gravidez, ela vai transmitir geralmente durante o parto. Durante o parto, que vai ter contato do sangue dela com o bebê. E daí ele pode adquirir ali. Entendi. Você entendeu? Então o que acontece? Hoje em dia, nesses casais, que a gente tem muito casal, muita mulher com HIV que está grávida. Não é para ficar preocupado. Antes um pouquinho do parto, mais ou menos umas 12 horas, ela já começa a usar esses medicamentos antirretrovirais durante o trabalho de parto. Ela pode ter até um parto normal ou uma cesárea, que esses anticorpos antirretrovirais vão proteger o embrião. O nenê, né? Já seria o nenê. O bebê. Legal. Então não teria esse problema. Sim. Teria o problema da mulher contaminar, ou do homem fazer esse lavado para ela não contaminar a mulher, porque às vezes ela não tem o HIV. Perfeito. Perfeito. E falando aí de doação de óvulo e tudo mais, tem uma idade ideal para mulher que quer congelar os óvulos para ter posteriormente os neném? Isso é uma coisa muito comum acontecer hoje, porque as mulheres estão focadas, como eu te falei, na carreira. Então, o ideal seria retirar esses óvulos dos 35 aos 37 anos. Porque às vezes ela vai tirar com 40, também os óvulos são ruins. Mas acontece, mas eu quero guardar, entendeu? Tudo bem, não vai ser tanta chance como se tivesse guardado antes, né? Então é muito comum. E hoje em dia tem empresas que pagam para as funcionárias congelar os ovos para elas não saírem, aquelas funcionárias chaves deles, eles pagam o tratamento.
Ah, que legal. Pra ela congelar e não sair. Que legal. E lá na sua clínica, quais esses serviços que vocês oferecem? Todos esses serviços que eu falei, a gente faz. De controle de ovulação, o coito programado, a inseminação intrauterina, a fertilização in vitro, o congelamento de óvulos, a biópsia embrionária. A gente faz todos esses, é feito tudo aqui. Ah, legal. Inclusive o doutor fez um parto aí de um rapaz há 25 anos atrás, ilustre, Leonardo Pinheiro, esse que vos fala, mas foi normal. E a clínica do senhor tá na Avenida Clínica Reprodu, né? Na Avenida Paulo Novaes, qual que é o número? 700. 700, show de bola. É o lugar bonito ali, gente, que tem uns espelhos na frente. E falando de gravidez, a gravidez natural e a gravidez por fertilização, tem alguma diferença entre as duas? Algum risco que uma pode ter e a outra não tem? Não. A chance de malformações, de complicações do parto são as mesmas. Tanto com fertilização in vitro como uma gravidez natural. Não aumenta a chance de complicações. Perfeito. E a gente fala muito na hora do parto, né? A gente fala muito de ser bom para a mulher ali, o normal e a cesárea, né? Mas qual que é o melhor pro bebê? Existe algum que seja melhor pro bebê que tá nascendo ali? Claro, sempre a gente tem que buscar o parto natural, né? Mas 80% vai nascer naturalmente, sem problema. Se a gente não atrapalhar o neném, ele vai nascer. Nossa, bastante, entendeu? Até achei que fosse menos. Então, o que eu falei, se a gente não atrapalhar, né? Mas se deixar, por exemplo, a taxa assim seria em torno de 80%. A taxa ideal, né? 80% de parto normal e 20% de cesárea. São aqueles... A cesárea deixaria para aqueles nenês muito grandes, aquelas mulheres com hipertensão, aquelas mulheres com diabetes gestacional ou diabetes mesmo. O ideal seria isso. Mas hoje tem uma liberdade maior da mulher escolher o tipo de parto que ela quer. O parto, ela que tem que escolher, porque a mulher que é a protagonista. Eu quero ter um parto normal. Então, a gente tem que tentar até o fim com o parto normal. Até a gente não... Claro, não vamos deixar o nenê correr risco, mas a gente tem que ir até o fim para esse é um sonho dela. Como a mulher também existe ao contrário. A mulher quer uma cesárea, ela não quer saber de parto normal. Não adianta você ela fazer um parto normal que vai ser um sofrimento também para ela. Sim. Então, eu acho sim, a mulher é a protagonista. Ela chega e eu pergunto, qual o tipo de parto você quer? Eu quero um parto normal. Vamos tentar até o fim com o parto normal. Entendeu? Claro, nos limites de segurança para ela. Mas, por exemplo, a mulher ela quer um parto normal, mas o nenê dela tem 4,5 kg. Nossa. Então, no parto, esse nenê pode sofrer, entendeu? Por faltar oxigênio, um parto muito demorado. Então, não compensa fazer isso, apesar dela querer. Então, você tem que ter esse bom senso de indicar a cesárea ou indicar o parto normal nesses momentos. 4,5 kg, ele nasce adolescente já, né? Já tá criado, já sai andando já. Mas é comum. Eu vi esses dias uma curiosidade, eu queria saber se é verdade. Principalmente agora na parte de parto e quando é cesárea. A gente tem a injeção ali nas costas, né? Bem aqui na lombar. Isso. Quando a mulher tem tatuagem ali naquela região, é permitido ter? Então, o anestesista, geralmente, ele foge da tatuagem. Por quê? Às vezes, a hora que ele faz aquela injeção, ele vai levar lá no canal medular, no líquor, né? E, às vezes, você pode levar um pigmento desse para lá para dentro. Então, normalmente, eles fogem. Mas tem mulher que tem a tatuagem nas costas todas. Aí vai, mas não deixa de fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mas eles tentam evitar. Tentam ir num lugar que não tem pigmentação, né? Ah, entendi. Legal, não sabia disso aí não. Pois eu vi esses dias, achei muito interessante. Porque é muito comum, né? Exatamente. Sim. Isso, na verdade, foi uma pergunta de um ouvinte aqui da rádio, que a gente sabe que a vasectomia, ela é reversível. E o homem continua, depois de reverter, tendo as mesmas chances de engravidar uma mulher. A laqueadura é o mesmo caso? Então, no homem, a vasectomia é reversível e depende de quanto tempo ela foi feita. Até 10, 15 anos, ela o resultado é muito bom. Depois de 15 já é mais difícil, tá?
na laqueadura não tem problema do quanto tempo foi feito. Mas a reversão tem uma chance de 60% a 70% de dar certo. Então 70% a 70% de dar certo. Entendeu? Então é diferente do homem e da mulher. Né? E aí, nesse caso, é indicado ela tentar naturalmente ou ela já entrar com uma fertilização, com um tratamento? Então, daí se ela, por exemplo, ela tem uma laqueadura, ela pode tentar, porque a cirurgia é um método mais barato do que a fertilização in vitro, se ela tem uma laqueadura. Sim. E é muito comum, né? Aquelas mulheres que fazem uma laqueadura muito precocemente. Com 23, 24, 25 anos fazem uma laqueadura. Depois se separa, vai casar com o outro marido, não tem filho, e daí elas têm aquela pressão para engravidar. Então, se o problema financeiro não for o problema, né? Não tiver nenhum problema financeiro, faz direto a fertilização in vitro, que tem a chance maior. Ou então, se não, faz a reversão e aguarda os 60% a 70% aí de chance. Se ela não fizer a reversão e optar logo pela fertilização in vitro, consegue normalmente? É, muito fácil, né? Que Porque legal. ela não tem nenhuma doença, nenhuma patologia. Então a chance dela engravidar é muito grande. Show de bola. E o homem, por exemplo, se o homem tem também o quadro, o cara não quer reverter a vasectomia ou faz mais tempo, você consegue pegar os espermatozoides pelo testículo, faz uma punção do testículo e você vai conseguir os espermatozoides ali. Daí você faz uma fertilização in vitro, aspira os óvulos da mulher e daí aspira o espermatozoide dele e daí faz a fertilização. E Então, a gente falou também, né, da idade do óvulo aí e tal, que é ideal congelar. E o homem, ele tem alguma idade ideal para congelar o espermatozoide? Ou durante a vida inteira a porcentagem de fertilização é a mesma, a qualidade do espermatozoide é a mesma? Normalmente a fertilidade do homem vai embora, né? Ele vai com 60, 70 anos, ele vai ter uma fertilidade muito boa. E porque é diferente, a mulher nasceu com aqueles óvulos. O homem não, ele produz todo dia, ele está produzindo espermatozoide. Entendeu? Entendi. Sim. Eu fiz uma punção esses dias aí de um homem de 75 anos. Ele já tinha vasectomia, né? E ele daí veio o espermatozoide normal, 75 anos. Nossa. Que legal. Entendeu? E hoje a gente falou da parte financeira, né? Quanto que é, em média, assim, eu acho que é anual que a conta, né? Pra pessoa manter ali um espermatozoide ou um óvulo ali congelado, né? Então, não é muito caro. A gente congela bastante sêmen das pessoas que, por exemplo, tem um câncer de testículo, é muito comum. Então ele vai retirar o testículo. Ou vai fazer uma quimioterapia para uma outra doença. Sim. Então colhe o sêmen e congela antes de fazer o tratamento. Do sêmen e do óvulo, ou vai fazer uma vasectomia e o cara não tá muito certo. Ele já colhe, deixa o sêmen dele lá. Melhor garantir. Garantido lá, entendeu? Ele não sabe o que vai acontecer. R$600 por ano, é baratíssimo. Nossa, Nossa. Como os óvulos também. Manter os óvulos, R$600 por ano também. caramba. Nossa. Para a mulher ficar um pouquinho mais caro o congelamento dos óvulos, porque ela vai ter que estimular o óvulo dela, aspirar, entendeu? E daí então fica caro para adquirir os óvulos, né? Para ter os óvulos. Mas depois a manutenção é barato. E você falou também, né? A gente falou dessas características, né? De o olho azul e tal. Você citou o exemplo da Europa, né? Que muitas pessoas compram de lá, porque aqui não é legalizado. Mas aqui no Brasil, somente através de doação? Ou a pessoa que, tipo assim, quer, né, dar oportunidade das outras pessoas engravidarem, ela recebe alguma coisa por isso? Não pode receber. Não, é só através de doação. Ah, só entendi. por doação. Entendi. E aí tem um banco de dados pra escolher depois. Por exemplo, eu quero engravidar e eu... Não, então o sêmen. do banco de sêmen tem. O banco de sêmen tem. Daí você pode escolher um japonês, um afrodescendente, um loiro, você escolhe. Tem as características, né? Legal. Tem tudo nas características, tem o grau de escolaridade, Caramba, tem um que monte bacana. de coisa E para escolher.
E é comum no Brasil ter falta às vezes? Não, comum, muito Bom. comum. Ah, que Muito, bacana. tem vários laboratórios que tem o sêmen, né? Sim. Agora, o da mulher, o óvulo geralmente é conseguido na clínica, porque como é uma doação compartilhada, tem que ser na clínica. Não tem um banco de óvulos que vai lá e compra o óvulo. Pega o óvulo, entendeu? Não Entendi. tem isso. E tem fila de espera? Às vezes depende, porque às vezes você quer ter um biotipo parecido com o da mãe, entendeu? Então você daí tem que esperar um pouquinho mais, dependendo das características. E qual o tempo médio, assim? De 3 a 6 meses. Então não é Perfeito. tão tempo assim. Não. E o banco de sêmen, você vai lá e compra. O banco de sêmen você compra, né? Porque não é que é proibido vender, mas ele cobra uma taxa para processar o sêmen, para ver se esse sêmen não tem alguma doença, entendeu? Então ele tem um valor. E a fertilização in vitro, ela tem em média, assim, qual o valor pro casal? Hoje em dia, tem clínicas de baixo custo, de alto custo, uma média de 30 mil reais. Ah, legal, entendi. E é isso por uma tentativa? É assim, o quanto a mulher ela produziu de embriões. Por exemplo, se ela produzir 6 embriões, ela tem essas 6 tentativas. Se ela produziu um embrião, ela tem aquela tentativa. Entendi, E às legal. vezes ela não produziu nenhum embrião. Daí às vezes ela tem o óvulo, mas o óvulo, a qualidade não é tão boa. E daí não fertiliza e ela não vai ter nenhum embrião. Entendi. E tem algum tratamento, alguma coisa que a mulher pode fazer sem presença no laboratório, pode ser um estilo de vida, pra melhorar a fertilidade dela? Infelizmente não, porque a fertilidade vai estar muito relacionada com a idade dos óvulos. E não tem nada que a gente vá fazer mudar isso. Claro, evitar o tabagismo, o álcool, o peso, esses são os fatores. O homem também, o que mais foca no homem, atrapalha no homem, geralmente é a obesidade, né? E o tabagismo. Entendi. E aqueles... E atualmente hoje também o uso de anabolizante. Tem muito homem usando anabolizante, remédio para queda de cabelo. Esses atrapalham muito a espermatogênese, a formação dos espermatozoides. E pode deixar estéril mesmo? Pode. O excesso de androgênio, né? Esse pessoal de academia, pode, porque ele vai a quantidade de testosterona é tão grande que o cérebro fala assim, eu não preciso mais do meu testículo para produzir testosterona, e para de funcionar. Entendeu? Mas normalmente é reversível isso. Outro dia eu tive um caso na clínica, eu já estava com 0 de espermatozoide fazia uns 5 anos. E foi feito um tratamento, agora começou a aumentar, ele parou de usar os anabolizantes e agora conseguiu uma gravidez natural. Ai, que legal. Isso com quantos anos? Uns 34, 35 anos. E essa reversão ela é através de medicamentos? Medicamentos, Que legal. Estimular de novo o cérebro dele a estimular o testículo dele. Bacana. E o remédio para queda de cabelo, ele pode atrapalhar a fertilidade do homem? Pode. Geralmente o minoxidil, né? Que é o mais utilizado, né? Sim. Ele atrapalha a espermatogênese. Piora bem Mas aí é só parar também que dali a pouco ele reverte. Galera que quer ter barba aí, ó, fica ligado, hein? Fica Às passando vezes tem barba e não tem filho. Pode ser. Verdade. E pra mulher, você comentou que vai começar a fazer, né, o coito programado e tudo mais. Ela seguir aquela tabelinha e utilizar aqueles testes de ovulação de farmácia funciona também? É interessante, muito interessante. Eu acho interessante. Quem não consegue, não vai poder fazer esse controle pelo ultrassom, faz pelo teste de ovulação. Ajuda bastante. Por quê? Porque pelo menos vai ter relação no dia fértil. Lembra que eu falei? Se não tiver no relação no dia fértil, é 0. Pelo menos ela vai ter. Ela perde o ciclo todo se ela não tiver relação naquele dia. Então, se não conseguir fazer esse coito programado com ultrassom, eu acho interessantíssimo o uso dos testes de ovulação. Mas o ultrassom ele é sempre mais certeiro, né? Vai dar mais informação. Como é que está o endométrio dela, o que é a parte interna do útero, se vai estar mesmo para romper, se não tem um cisto.
Então ele vai dar mais informações. Legal. A gente vê bastante, as mulheres começam a fazer os exames, né, consultas ginecológicas muito mais cedo que os homens por causa da menstruação até, né? E pros homens, assim, o exame, né, o espermograma, assim, ele tem alguma idade ideal para você fazer? Tipo, na adolescência já é bom estar fazendo? Você consegue descobrir mais coisas através desse exame? Não é uma prática comum você fazer espermograma para saber se tem alguma doença ou se é fértil. A gente deixa. Aparentemente todo mundo é fértil. Passou um ano, não conseguiu, aí sim faz o espermograma. Entendi. Tá? Em relação a outros exames, o que é recomendável é a partir dos 40 anos, para prevenir câncer de próstata, fazer o exame de toque retal no homem, né? E um exame de sangue chama PSA, para ver se tem algum risco para câncer de próstata. Mas o espermograma, assim, de rotina não se faz. Entendi. Perfeito. E o exame de toque, ele não é substituível pelo exame de sangue? Não, porque 75% vai pegar no exame de sangue, mas tem alguns 25% aí, ou um pouquinho menos, que você vai conseguir no exame de toque. Pra quem quer fugir do exame de toque, não tem como. Não tem fuga. Mas eu acho que finalizamos, né? Na verdade, agora a gente quer saber um pouquinho mais sobre a sua clínica. Fala aí como que funciona. Essa clínica, ela tá fazendo agora, fez 15 anos, né? E é uma clínica que oferece todos os tratamentos para reprodução humana. E a gente tá aí. É uma coisa assim, é uma realização minha, porque montar uma clínica de reprodução humana em Avaré, numa cidade de 100 mil habitantes, é uma loucura. Mas, muito inovador. Mas eu não me arrependo, porque hoje eu tenho pacientes de Botucatu, tem bastante, Bauru, que tem clínica de reprodução, Ourinhos, pessoal do norte do Paraná. Então, tem bastante gente que vem de fora. Pega a região toda. Então, eu não me arrependo, né? E para fazer algum tratamento lá, é só chegar? Daí agendar uma consulta, né? E daí tem alguns testes que fazem? Daí vai fazer a gente vai fazer a investigação diagnóstica. Qual que é o diagnóstico da infertilidade? Daí a gente tem todos esses parâmetros para a gente definir o que vai ser. Se vai ser um coito programado, se vai ser uma inseminação uterina, ou vai ser uma fertilização in vitro. Perfeito, bacana. doutor. Muito obrigado pela sua presença. Um prazer, eu que agradeço. Obrigado. E a Interativa está sempre de portas abertas para você vir aí conversar com a gente e tá bom. resolver as dúvidas dos nossos ouvintes. Isso aí, muito obrigada. Valeu.